Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Pro. Meu nome é Renato Aloy. Hoje nós vamos falar sobre memórias. Estamos na aula 4 e vamos começar então falando um pouco das aulas anteriores. A gente já aprendeu sobre bootloaders, a gente aprendeu como o bootloader carrega o arquivo nosso sketch na placa, na memória flash. A gente conheceu aí as versões do Arduino, estudou sobre ponteiros, classes, ocupação da memória pelos tipos de variáveis, os ponteiros que apontam para endereços de memória. E nessa aula a gente vai estudar, enfim, as memórias do Arduino. A gente vai ver os três tipos básicos, memória flash, a RAM e a EEPROM. Eu normalmente vou falar E2PROM. Então, é comum também esse termo. E a gente vai ver o armazenamento da memória flash, que é carregar os programas. Vamos trabalhar com a EEPROM de um modo um pouco mais avançado. Às vezes eu vou falar só EEPROM também, viu, gente? Então, são três formas que a gente pode ouvir falar da EEPROM. E vamos ver algumas ferramentas de medição da memória RAM, que é o assunto principal da aula. Bom, então vamos falar da organização das memórias. Antes de começar, a gente já viu aí os três tipos. Fisicamente elas são contíguas, lineares, e a separação entre elas aí depende da arquitetura. No nosso caso, são esses três tipos. A gente vai entender por quê. Aqui tem um diagrama dos três tipos, a memória flash. A gente já viu que ela tem uma seção que é o bootlock, que é onde vai o bootloader, e essa é a representação da flash. A memória RAM, que a gente também já viu que ela começa no endereço 0100, e é esse pedaço aqui, internal RAM. Acima dela, do 0 ao 100, que é o início da memória RAM, tem registradores de uso geral, de portas de entrada e saída e de memória adicional, e endereços para memória externa, que a gente não vai ver nessa aula, mas só para referência. E aqui a representação da E2PROM. Sobre a arquitetura, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas a gente precisa entender como que funciona as duas arquiteturas e qual que o Arduino usa. A mais antiga aí é a von Neumann, que deu origem a todos os computadores que a gente tem até hoje, aí, desde os anos 80 e tudo. E a mais atual é da Harvard. E a diferença entre elas, para efeito nosso aqui, é que a von Neumann, ela comunica com a memória de uma forma de um único bloco. Ela enxerga a memória como um único bloco. Já a Harvard, ela enxerga a memória como dois blocos, uma parte de dados e uma parte de programa. A gente pode ver aqui na estrutura, o diagrama de blocos do ATmega 328, deixa eu aumentar ele aqui, que a arquitetura, ele tem a CPU, a VRCPU, então a gente chama o ATmega de microcontrolador, porque ele é um microprocessador, que é essa VRCPU, com mais um monte de periféricos dentro do mesmo chip. Então esse chip é conhecido como microcontrolador. Daí veio o termo. E então aqui a gente vai ver essa CPU, a gente tem a indicação aqui de onde que está a memória de programa, que é a memória flash, onde a gente sobe o nosso programa, e a memória de dados, que é a RAM, que o nosso programa em tempo de execução utiliza como um cache, vamos dizer assim, em tempo real. E a CPU se comunica diretamente através dessa arquitetura Harvard, separadamente, mas diretamente com a flash e também com a RAM. Já a EEPROM está aqui separada, não é um acesso direto, é um acesso pelo bus. Então concorre com acesso e interrupções de outros periféricos. Então ela é um pouco mais lenta, por isso que ela é um pouco mais lenta. Bom, então vamos falar um pouco da memória flash. Ela também é conhecida como memória ROM. É uma memória de leitura.
em que a gente grava o nosso sketch do Arduino, né, o arquivo compilado. Ele não perde esse valor quando é desligado. A gente já viu bem isso, como funciona na primeira aula sobre bootloaders. Mas é também onde a gente grava os valores que são armazenados nas macros, né, progmain, e na função nova que é a f, que a gente vai ver como é que funciona. Então, quando a gente utiliza essas macros, os valores programados, né, como valores dessas macros ficam armazenados na memória flash. E possui aí a funcionalidade do bootloader. Então a gente viu que existe uma seção onde a gente sobe o bootloader e tem uma tecnologia read while write. É difícil de falar, mas é simples. Ele consegue escrever na memória de aplicação enquanto lê da própria memória de boot. Então essa é a técnica do bootloader para se auto-atualizar. Na verdade ele não está atualizando ele, está atualizando a memória, a parte de aplicação da memória flash. Tem duas formas de programar a memória flash. Através de um conector ISP, que a gente já viu bem aí na primeira aula. E a gente já viu tudo isso, na verdade, né? Então a gente pode fazer via ISP, a gente pode subir um bootloader ou subir um programa nosso sem usar bootloader. A gente ainda vai ver as configurações dos fuse bits, né, para travar bootloader e configurar o início do Arduino, decidir se vai carregar sem bootloader ou com bootloader. A gente vai ver numa aula futura. Mas a gente precisa entender que na memória onde estão organizados esses códigos. E o bootloader ele não tem jeito, ele mesmo não consegue se autogravar, ele tem que ser gravado via ISP. E então aí são várias técnicas que a gente já viu bem, né? O assunto principal dessa aula, na verdade, é a memória RAM. Agora a gente vai dar uma olhada por alto e a gente vai ver alguns exemplos de como utilizar na prática e de como controlar ela na prática também. Enfim, ela é uma memória que a gente conhece bem, porque é a que armazena todas as variáveis que a gente utiliza durante a nossa programação, e ela perde o valor quando o Arduino é desligado e reinicia o valor inicial das variáveis quando ele reinicia. E a gente vai estudar agora a organização dessa área de stack, rep e static data, para entender como que elas são ocupadas e como que no final das contas acaba explodindo a memória, não tendo mais espaço e travando o nosso programa ou dando certos problemas. Porque a gente tem uma memória pequena, né? O Arduino Uno tem aí apenas 2048 bytes. Então uma má utilização aí do rep ou do stack pode dar um problema, um estouro de memória, porque tanto o rep quanto o stack eles costumam crescer e às vezes de forma desordenada, que é isso que a gente vai ver agora. A gente tem aqui uma representação gráfica em que a memória estática, né, o conteúdo estático fica aqui embaixo, o rep fica aqui ocupando, subindo, vamos dizer, no espaço da memória livre, e o stack fica aqui em cima. Às vezes o stack aumenta ou diminui, dependendo de quantas funções, quais funções a gente está chamando, quantidade de parâmetros, e fica concorrendo esse espaço aqui na memória livre com o stack. Então o que acontece é isso, do rep invadir a área do stack ou vice-versa e causar essa explosão aí, que nem sempre trava o Arduino, mas às vezes causa coisas inesperadas, reações inesperadas. Bom, finalmente ainda nessa aula a gente vai falar sobre a E2-PROM, que ela é bem interessante, apesar de ser pequena. A gente já vai ver uma tabela, mas ela retém a informação depois que o Arduino foi desligado, e ela pode ser escrita e lida, né? A memória flash, diferente da memória flash, que a gente usa as macros para reter valores na memória flash, mas são constantes. Na E2-PROM não,
a gente pode ler os bytes e escrever também. Existe um paradigma de que a memória EEPROM ela pode se gravar por volta de 1000 ciclos, mas eu já li documentação de que ela tem mais ou menos os mesmos ciclos, que são 100.000 ciclos de gravação e leitura da memória flash. Então, eu não sei exatamente, recomenda-se não usar em excesso a memória EEPROM para leitura e escrita, mas ainda precisa ser comprovado isso de qualquer forma. Uma coisa que é verdade é que ela é um pouco mais lenta por causa do acesso via bus e não na arquitetura diretamente ligada na CPU. Então ela concorre com os outros dispositivos, timers e coisas, serial, coisas que estão disparando interrupções ao mesmo tempo. Mas o legal é que dá para usar como um banco de dados, de parâmetros, configurações de sistema ou até coisas, pequenos cadastros mesmo. Tá? Aqui a gente pode ver o mapa de memória e a gente pode perceber que o Arduino Uno, que utiliza o ATmega 328, possui 32K de memória flash, o que não é ruim, mas é o menor valor aqui entre eles da tabela. Também tem o menor valor de memória RAM, que é apenas 2K, e a EEPROM 1K. Já o Leonardo, que usa o ATmega 3214, ele tem também 32 de flash, mas ele tem 500 bytes a mais aqui de memória RAM, mesma coisa de EEPROM. E aí o Mega, ele é Mega mesmo, ele já pula bem, né? O flash para 256K, a memória de 8K bytes, né? 8.000 bytes, e a EEPROM de 4K bytes, que dá para fazer um volume maior aí de banquinho de dados. Então, só para corrigir algumas coisas que eu falei nas aulas anteriores, que eu tinha falado que o Mega tinha 4K de memória RAM, mas não é verdade, ele tem 8K de memória RAM. E eu tinha falado que a memória flash era a mesma coisa que EEPROM, não é, completamente diferente. Então, espero que tenha tirado aí as dúvidas nessa aula agora. Bom, sobre a utilização das memórias, no caso da memória flash, não é exatamente o foco dessa aula, mas a gente já viu bem isso na aula 1, a gente sabe que é o bootloader que carrega o sketch que foi compilado em X para dentro da memória flash do Arduino, aquele processo complicado todo e moroso todo que a gente viu. O material de apoio que eu mostrei naquela aula que estava lá sob a aba laboratório está nesse endereço, serialink.com.br/lab. Vocês podem pegar todo aquele material nesse endereço aqui. E aí a gente vai falar mais da utilização da memória flash com as macros da progmain e a função F na hora de falar da otimização da memória RAM. Então, que é o assunto principal dessa aula, a utilização da memória RAM. A gente vai aprender a otimizar, como que trabalhar aí com o stack e o rep para que eles não entrem em conflito. E que é o recurso mais escasso do Arduino, né? E a gente vai aprender a medir e saber quanto que ainda tem desse recurso, que é difícil de medir porque ele é muito dinâmico. E finalmente vamos falar sobre a EEPROM, a E2PROM, mostrando a utilização através da biblioteca e mostrando a leitura normal e gravação de bytes e como utilizar com as estruturas de dados. Bom, a gente vai começar vendo a ocupação da memória flash, que é a mais fácil de visualizar, porque o Arduino mostra para a gente toda vez que a gente faz o upload, né, que a gente carrega o sketch através do bootloader. Antes mesmo de subir, na hora de compilar, o Arduino já sabe qual o tamanho do arquivo X, aquele HEX que vai subir para o Arduino. E ele informa para a gente isso sempre, mesmo com aquelas verbalizações desligadas, ele sempre mostra para a gente que a transferência é concluída e o tamanho do arquivo e o máximo que pode ser feito o upload na memória flash. A ocupação da memória RAM, como eu já disse, ela sim é complicada de medir, porque a gente tem que fazer todo um cálculo aí e utilizar alguns truques, utilizar a biblioteca, para saber o quanto que a gente tem ainda de RAM que a gente pode dispor
para utilizar na nossa programação. E às vezes a gente está utilizando a RAM e a gente nem sabe, a gente vai ver algum código, então a gente vai entender isso. Principalmente quando a gente utiliza com strings de caracteres, é bem complicado. A gente já viu a questão dos tipos de dados, o quanto eles ocupam na memória. As strings de caracteres, tem que lembrar sempre que elas ocupam aquele caractere, aqueles caracteres da string, mais um que é o terminador. Então, se a string é a palavra Renato, o nome Renato, não são 6 caracteres, são 7, porque tem o terminador, é o que vai ocupar na memória. E os objetos ocupam o espaço referente à soma das propriedades dos membros. Então, se tem lá um objeto com 2 membros do tipo inteiro, ele vai ocupar 4 bytes na memória, que é o espaço daqueles 2 inteiros. Aqui tem uma tabela. Então, conforme a gente vai criando, a gente vai utilizando, a gente nem vai vendo, vai ocupando a memória, o rep vai crescendo. A hora que a gente cria uma função grande, o stack também, a gente chama aquela função, o stack dá uma crescida e acaba tendo um estouro de memória. A memória EPROM, para finalizar a questão da ocupação, a gente tem total controle, então não é preocupante. Por isso que a gente vai falar mais da memória RAM, porque a gente escreve os bytes e lê os bytes da memória EPROM, então a gente tem total controle do tamanho dela. Só precisa tomar talvez cuidado com o tamanho em relação à versão do Arduino, porque a versão do Uno tem 1K, a versão do... se a gente voltar na tabela, cadê a tabela? Aqui. Então tem uma diferença aí entre o Uno, por exemplo, e o Mega, que o próprio programador vai ter que considerar e controlar. Ok? Então tá, agora a gente vai falar do controle de uso da memória RAM. Nós vamos ver algum código. Então vamos lá. Bom, então vamos escrever algum código. Eu estou com a versão ainda 1.06 da IDE do Arduino, mas eu já vou baixar a versão nova, que é a 1.6.4, e a gente vai fazer uns testes. Por hora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu não vou entrar exatamente no detalhe. Vamos botar um void setup e um void loop para começar. Eu não vou entrar exatamente no detalhe de como funciona o stack, o rep e o static data. Primeiro porque o Arduino, esse código que a gente está escrevendo aqui, ele não é o código principal, ele vai entrar dentro da função main, que o compilador C vai compilar como se fosse um programa C. Então, é difícil eu conseguir mostrar as variáveis indo parar na parte estática da memória, na parte rep, na parte tal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês a técnica que se usa para a gente descobrir, e que a gente já viu isso aqui. Vou criar uma variável aqui, int i igual a 50. Simples, criação de uma variável, no caso do Arduino aqui, global, mas ele vai criar isso lá no início da memória. A gente já viu isso acontecer. Vou iniciar serial, um delay saudável, e a gente imprime o endereço daquela variável na memória. Então, naquele momento que a gente estava aprendendo isso, acho que lá na aula 2, isso ainda era nebuloso, mas agora a gente sabe exatamente para onde isso está indo. Isso está indo lá para a memória RAM, na área de stack. Por quê? Porque a gente está dentro da função main, e essa variável i, no contexto do compilador, isso tem toda uma decisão de compilador, então é bem complicado. Ela é considerada uma variável local, então vai no começo da memória. A gente viu isso acontecer na aula 2, então eu carregando esse código, então aqui a gente tem a informação de que o tamanho do arquivo binário, o sketch, foi
2.630 bytes de um total de 32.000, então ele está se referindo à memória flash. E aqui a gente vai abrir o monitor da serial para ver impresso o valor inicial aqui, 256, que foi o valor aonde ele colocou, que é o endereço lá 0100 da memória, é o primeiro endereço da memória, onde está a memória stack. Mas olha que interessante, eu vou fazer um negócio aqui que é simples, a gente vai colocar um serial.print com o texto escrito assim, valor do i, do endereço de i, 2 pontos, e isso vai imprimir só para que a gente tenha uma visualização melhor na serial, só que isso vai causar uma confusão na memória. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Tá, o que aconteceu agora? Olha onde foi parar o endereço de i, foi parar lá em 281. Então ele pulou um monte de endereços da memória para acomodar o i. Por que ele fez isso? Eu não criei nada novo. O que aconteceu? Como é que o i foi parar lá longe na memória? Ele não está lá no começo mais, no endereço 0100. É porque o compilador teve que se virar para enfiar essa variável aqui de string que eu criei, passando para o valor, para a função print da serial. Ele teve que se virar de colocar isso na memória de algum jeito. Então ele colocou lá no início da memória, no início do stack, e jogou minha variável i para frente. Então, com isso eu já estou expandindo o stack. Olha eu movimentando as coisas na memória aqui, e se eu não tomar cuidado eu posso explodir a memória. Lógico, não com uma simples impressão de serial, mas acho que vocês entenderam a ideia aqui. A variável está sendo empurrada para frente, então a gente está sentindo que as coisas estão se movimentando na memória. E por aí vai. Se eu colocar uma mensagem de bem-vindo aqui, por exemplo, lá se vai nossa variável i, né? Olá, bem-vindo, como vai você? O compilador vai se virar para enfiar mais esse tanto de string, porque são caracteres, cada um está ocupando 1 byte, mais terminador. Tudo isso o Arduino está resolvendo na hora de compilar para a gente. Olha onde foi parar a nossa variável i. Então, assim se movimenta a memória. Então vamos ao truque.